O CTE globalizado foi criado para facilitar operações de transporte que envolvem várias notas fiscais, mas um único tomador, seja este o remetente ou o destinatário. Assim, ao invés de emitir um conhecimento de transporte para cada nota fiscal, sua transportadora poderá emitir um único CTE de forma globalizada. É justamente isso que o diferencia de um CTE comum e garante mais agilidade na emissão de documentos. Temos muito mais para falar sobre esse assunto de hoje, então fica comigo e acompanhe este vídeo. Bom, o CTE globalizado tem o mesmo objetivo e funciona igual ao CTE comum. A diferença está no fato que o primeiro traz um indicador que possibilita incluir várias notas fiscais destinadas a uma única entrega ou que decorram de uma mesma coleta em apenas um conhecimento de transporte. Antes de a Cefaz definir o CTE globalizado, apenas os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas podiam gerar um CTE com vários destinatários. Desde a vigência do CTE 3.0, todas as transportadoras podem emitir o CTE globalizado, porém deve ficar atento às legislações estaduais para garantir que a sua unidade fiscal não tenha estipulado alguma exceção. Quanto às principais vantagens que o CTE globalizado traz para a operação das transportadoras, podemos dizer que essa relação está ligada à maior agilidade na emissão e também com a economia, já que em operações de entrega, mesmo com o envolvimento de muitos remetentes ou muitos destinatários, será emitido apenas um CTE na entrega. E quem que pode emitir o CTE globalizado? Bom, qualquer empresa que está habilitada para emitir o CTE comum pode fazê-lo. Entretanto, a legislação traz alguns requisitos a serem preenchidos para emitir o CTE globalizado. Dá uma olhada aí. Restrito a transporte estadual. Toda a operação de transporte precisa ser feita dentro dos limites de um mesmo estado, o que inclui o carregamento da carga, o trajeto feito pelo veículo e o descarregamento no local de destino. Envolver 5 ou mais notas fiscais. As cargas transportadas devem ser vinculadas no mínimo 5 notas fiscais eletrônicas. É importante saber que a operação deve ter apenas um remetente ou destinatário. Tomador é remetente ou destinatário. O tomador do serviço de transporte deve ser um dos remetentes ou destinatários que está vinculado ao CTE globalizado. E como é feita a emissão do CTE globalizado? Primeiro, deve-se iniciar o mesmo procedimento realizado para emitir um CTE comum. Durante o processo, você encontrará a opção de CTE globalizado que deve ser marcado para informar ao fisco que esse tipo de CTE está sendo emitido. Atente-se aos demais campos para ter a certeza de que os seus requisitos estão sendo preenchidos. As unidades fiscais de origem e destino precisam ser iguais, além de anexar 5 notas fiscais de empresas diferentes. Existem duas situações em que um CTE globalizado pode ser usado e vamos falar delas a seguir. A primeira diz respeito a várias coletas para um mesmo destinatário. Ocorre quando a empresa de transporte recebe mercadorias de 5 ou mais remetentes para, após entregá-las a um destinatário em comum. Isso acontece quando o único estabelecimento recebe produtos de diferentes fornecedores, por exemplo. Essa é a situação mais comum de ocorrer, e o tomador sempre será o destinatário das cargas. Se uma das mercadorias que estão sendo transportadas tiver o tomador como remetente, este último não poderá ser incluído no CTE globalizado e deverá ter um CTE comum separado. E a segunda situação é quando existem diferentes entregas originadas de um mesmo remetente. Aqui a transportadora coleta ou recebe mercadorias de um único remetente e as entregas para no mínimo 5 destinatários diferentes. Um exemplo prático dessa situação é quando um fornecedor envia seus produtos para diferentes empresas. Nessa hipótese, o tomador do CTE deverá ser o remetente. Imagine que uma transportadora colete mercadorias de um remetente e as entregue para no mínimo 5 destinatários diferentes. Nesses casos é permitida a geração dos CTEs globalizados. Caso exista uma nota fiscal que o tomador é destinatário no transporte, aí sim deverá ser feito um CTE comum separado para ela. O gestor pode aproveitar do CTE globalizado para agilizar sua rotina de emissão de documentos. Mas fica uma dica para vocês, é importante usar uma tecnologia especializada para evitar erros no preenchimento dos documentos, como um TMS, por exemplo, e garantir que os requisitos legais sejam todos respeitados, ok? Bom pessoal, quero agradecer a sua atenção, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e vou encerrar convidando vocês a visitar o nosso site em signainfo.com.br. Clica lá, beleza? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau!